Eu vou fazer rapidamente essa apresentação para vocês, que foi feita originalmente para o evento chamado Social Media Brasil. Eu sou Juliano Speyer e fui convidado para falar sobre esse tema. O que a gente pode esperar em termos de campanha online, de uso da internet para as eleições desse ano, tá? Na verdade, esse tema foram eles que me passaram. O que eu acho que eles, todo mundo, né, querem saber em relação à internet é isso, no Brasil, em relação às eleições. Quando que a gente vai ter o efeito Obama acontecendo no Brasil? Apesar da internet ter sido já usada fartamente, principalmente desde as eleições de 2008, a gente ainda não viu a subversão da estrutura fundamental das campanhas. Então, você está usando grandes quantidades de dinheiro para conseguir a exposição do candidato e, em função disso, você consegue ou não se eleger. O que a gente vê nesse slide aí é que, inclusive em 2010, os três principais candidatos usaram muito dinheiro, né? E a minha hipótese para explicar o motivo da internet ainda não ter tido um comportamento decisivo é porque as mídias clássicas, né, televisão, os impressos, o rádio, etc., sabem conversar com toda a sociedade brasileira. Já tem o costume de conversar com a sociedade brasileira. E a internet tem dificuldade, né, as pessoas que fazem internet têm dificuldade quando não tem preconceito em relação a conversar com a totalidade das pessoas que usam a rede. Eu usei nesse slide aí o exemplo do PC Siqueira, não por ele, enfim, eu estou usando ele como exemplo de quem é que faz a internet no Brasil. Você tem a classe AB, que é responsável pela internet, e você tem dessa classe AB um abismo cognitivo, né, um abismo em relação a interesses, desejos, visão de mundo, etc., em relação ao grupo que é muito significativo na internet, que é a classe C. Então você tem esses dois slides de cima que representam, né, expressões dessa classe C na internet, e você tem como as classes AB que estiveram na internet primeiro e se sentem de alguma forma incomodadas com a presença dos consumidores emergentes veem, né, de uma maneira bastante preconceituosa com essa imagem aí do lado direito inferior. Então, essa é uma apresentação bastante curta, eu vou fazer ela de uma maneira curta. Ela tem 5 slides só para apresentar o panorama dessa transformação que trouxe a internet para a classe C, trouxe a classe C para a internet, e depois como isso impacta ou pode impactar as eleições. Esse mapa ele foi produzido pelo Centro de Políticas Sociais da FGV, num estudo recente. Ele mostra a transformação radical que o país viveu, que a gente vê aí em tons de azul. Quanto mais forte o azul, maior a presença da classe média, A, B e C. Um elemento interessante que esse grupo da FGV traz é do papel do próprio emergente nesse processo de ascensão. Quer dizer, essas são pessoas que de 20 anos para cá, descobriram que pela educação elas conseguiriam um emprego com carteira assinada, e esse emprego carteira assinada traz a bancarização, acesso aos bancos e a economia formal. Então não foram só essas mudanças que vieram de cima para baixo, com o Plano Real e depois com os programas sociais, mas foi também essas pessoas que viram a possibilidade de sair dessa situação de sempre estarem olhando para o Brasil do lado de fora da vitrine, né? E entenderam que isso pode acontecer, essa transformação pode acontecer, se consolidar pela educação. O que a gente está vendo aí são as proporções de uso da internet no Brasil em 2003 e agora em 2010, né? Você vê que, de fato, as classes AB têm 81%, tem maior quantidade de pessoas dentro da classe AB usando a internet. No entanto, isso é muito pequeno. Se você pensar que a classe AB é constituída hoje por em torno de 22 milhões de pessoas e a classe C, que é esse círculo maior no meio, tem 105 milhões. Isso se dá porque a internet representa para essas pessoas uma maneira relevante delas conquistarem aquilo que o Estado não deu em termos de educação. Então, a internet é a possibilidade de ter acesso a um laboratório, que não tem na escola, a uma biblioteca, que não tem no bairro, a um centro social, porque você tem aí todo um conjunto de conteúdos
de entretenimento, música, filmes, jogos que vêm pela internet, e também a possibilidade de você se programar para ter mais acesso ao trabalho, procurando trabalho, formatando o seu currículo, enfim. A internet amplia também o consumo, as possibilidades de consumo, porque você pode comparar preços. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse número não é à toa. Você tem uma quantidade imensa de pessoas na classe C usando a internet, querendo usar a internet, classe C e D e E, cada vez maior, porque a internet é o caminho pelo qual elas conseguem fazer a própria inclusão social. Mais ou menos reverte a ideia, né? As pessoas não fazem a inclusão social para depois fazer a inclusão digital, elas fazem a inclusão digital e pela inclusão digital elas consolidam a posição delas dentro da sociedade, porque pela internet elas conseguem ter acesso a uma série de coisas. Então o que eu estou dizendo aqui é que não só a classe C, D e E, principalmente a classe C, tem mais gente usando a internet do que na classe AB, eles usam com mais intensidade porque eles precisam mais da internet. Eu deixei de mencionar nesse slide anterior, para mencionar nesse, um aspecto particular que faz a classe C ter um uso tão intenso da internet. Essas são pessoas que, historicamente, viveram à margem da sociedade. Então, em vez de contar com a estrutura da sociedade, no caso, por exemplo, de uma necessidade emergencial de usar dinheiro, ou de precisar ir a um hospital, ou de ter uma alternativa para deixar o filho numa creche, essas pessoas usam o seu entorno. Eles usam vizinho, usam parente, usam, enfim, toda a rede de relacionamentos que existe em torno do lugar onde elas vivem e onde elas trabalham, né? O que eu estou dizendo com isso, em outras palavras, é que essas pessoas são redes sociais ambulantes. Elas têm muito mais dentro da sua rotina, do seu cotidiano, o interesse por criar e cultivar relacionamentos, porque são esses relacionamentos que vão estar no momento em que ela precisar, né? Esse é um cidadão que aprendeu que ele precisa ajudar para ser ajudado, ele precisa cultivar relacionamentos. E quando a internet chega dentro dessa situação, essas pessoas, enfim, abraçam a possibilidade de uso das redes sociais, e isso potencializa ainda mais essa capacidade que ela já tem de se relacionar. Isso aparece, quer dizer, não só elas estão em maior número na internet, como elas têm interesse imenso no uso das redes sociais, né? E o último item, enfim, desse panorama sobre os emergentes em relação à tecnologia é o uso do celular. O celular, enfim, eu não quero me estender muito, só dizer que o celular agora está se tornando a lan house, enfim, da última década. Quer dizer, ela é o caminho pelo qual a pessoa entra e passa a usufruir das vantagens trazidas pela comunicação em rede. Existem alguns países parecidos com o Brasil, como o Egito, África do Sul, Índia, que têm maior número de acesso à internet pelo celular, acesso exclusivo pelo celular, do que pelos meios tradicionais de computador, né? O Brasil não tem isso porque ainda é caro a chamada, mas você tem, dentro dessa situação de dificuldade, ainda assim um desejo tão grande do uso dessa tecnologia que, enfim, as soluções vão surgindo. Então, a pessoa usando 4 celulares ou esses celulares com vários chips e, enfim, já crescendo na classe C o número de pessoas usando os smartphones, que são praticamente computadores pessoais, inclusive que dão acesso à internet e são muito mais, ou podem ser muito mais baratos do que ter um computador, com a vantagem de serem portáteis. Então esse é o contexto, né? Bom, rapidamente, a gente acabou de ver isso. Você tem aí o tamanho do problema, entre aspas, né? Então você tinha em 93, 92 milhões de pessoas muito pobres e hoje esse grupo passou para a classe C. Então você tem 66% desses 105 milhões de pessoas que são usuários da internet, né? Eles chegaram há pouco tempo, então a gente ainda está entendendo como isso vai funcionar dentro da sociedade. Eles são o maior grupo, ou seja, é daí que vão sair a maior parte dos candidatos eleitos, e eles têm uma fluência sobre internet, sobre celulares, que a gente talvez não tenha no mesmo nível, e apesar disso, nós temos dificuldade de conversar com eles, porque temos valores, costumes, gostos diferentes, né? Então você tem uma dificuldade de comunicação entre as pessoas que fazem internet e as pessoas a maior parte das pessoas estão usando a internet hoje. Como caminhos para resolver, que candidatos podem
começar a pensar em relação a isso. Então, primeiro, é muito importante a gente reduzir essa trincheira da chamada orcutização dos dois lados, né? Então, de um lado, é importante quem estiver fazendo internet pensar que ao fazer a internet para setores emergentes, o fato das pessoas terem um nível de educação que não é o mesmo das classes A e B, isso não quer dizer que elas sejam inferiores, menos inteligentes. Então a gente precisa, para estar perto, para se comunicar com as pessoas, tratá-las como adultos responsáveis e buscar, né, tomar a iniciativa de entender quais são os seus valores, como elas pensam, etc. Por outro lado, tem também o desafio da gente ter o trabalho de combater a desconfiança histórica que elas têm em relação às instituições, ao mundo da formalidade. Redes sociais, a gente já viu que é um assunto muito importante, principalmente nesse segmento, né? A rede social, ela é o espaço do local, né? Em muitos sentidos, a gente vê a rede social dentro de uma determinada comunidade se traduzir para a rede social dentro da internet, né? A gente vê os mesmos vínculos passando de um lado para outro, né? Do espaço offline para o espaço online. Então, qual é o desafio do candidato? Como é que ele vai, principalmente em eleições maiores, falar de uma maneira localizada, falar e escutar, ou seja, como é que ele cria espaços de campanha que estejam dentro de cada localidade importante para ele. Além disso, e eu acho que isso é uma grande oportunidade de negócio, como é que esses candidatos constituem equipes nativas, equipes que vêm das classes emergentes, para aprender com elas em relação à internet, como elas usam a internet, quais são os casos interessantes de comunicação em rede, e como é que a gente traz e treina e agrega equipes que venham aí para ajudar as campanhas. Outro elemento muito importante para campanhas deve ser o vídeo online. E eu acho que isso é importante para o mundo, mas especialmente para o Brasil, quando a gente está falando desse abismo entre classe AB as classes emergentes, né? O vídeo, primeiro de tudo, humaniza, né? Você não está falando com uma instituição, você não está falando com... não é um papel escrito, né? Você está falando com uma pessoa do outro lado. O vídeo tem essa capacidade de dar vida à comunicação. E o vídeo na internet ele tem a possibilidade de ser usada por segmentos. Então eu posso falar por mais tempo, eu posso usar recursos de narrativa, eu posso usar legendas, eu posso usar, enfim, animações. Eu tenho uma série de possibilidades, inclusive de baixo custo, para facilitar a compreensão da mensagem. Coisa que pode ser usada e deve ser usada nas campanhas para se comunicar com esses grupos, né? E aproveitando inclusive que o vídeo ele pode, dependendo de como ele é feito, entrar dentro dos canais de boca a boca, dentro das redes sociais, ou seja, se você produz um vídeo que toca um determinado grupo, você não precisa se dar o trabalho de transmitir isso para todos, porque um pequeno grupo ele vai se encarregar de passar isso para os seus pares e isso vai promover, né, a disseminação dessa mensagem. Finalmente, o celular, eu vou citar, ou seja, você tem um número muito maior de celular, de uso do celular do que de uso da internet. Agora, o celular está passando a ser um canal de uso da internet. Além disso, você tem, por exemplo, em função do preço ainda de acesso à internet pelo celular, você tem redes informais, você tem grupos de adolescentes que passam arquivos uns para os outros, arquivos de música, arquivos de filme, arquivos de jogos, aplicativos, etc., por meio de bumping, que é quando os celulares se encostam e por Bluetooth determinados arquivos passam de um celular para o outro. Além disso, ainda falta a gente aprender a usar uma maior variedade dessas soluções que não são só a voz no celular, mas a utilização de aplicativos, de apps e de SMS. Como é que eu uso essas ferramentas para que as pessoas conversem entre si, né? Como é que eu me torno um agente de mobilização do meu eleitorado, das pessoas que eu sei que se identificam com a minha mensagem, com as minhas propostas, né? Acho que esse é o desafio, tentar romper com a ideia do rádio, da televisão, que é o candidato falando, as pessoas escutando, e passar a ver, principalmente o celular, como uma maneira de transformar, enfim, uma pessoa em agente da sua campanha. É isso. Bom, eu estou colocando isso no ar agora, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, por favor, entre em contato.
Tá bom? Um abraço.